Meu sangue congelou quando vi o homem que destruiu minha vida 7 anos atrás na festa de noivado da minha filha, encantando a todos com aquele mesmo sorriso devastador que me enganou quando eu era uma viúva em luto. Deixei cair minha taça de champanhe e ela se espatifou no chão de mármore com um som parecido com o do meu coração se partindo. Todos os convidados se viraram para olhar, mas eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de encarar o fantasma do meu passado recente. Meu nome é Margaret Hartwell, mas todos me chamam de Meg. E aos 65 anos, pensei que tinha aprendido a identificar predadores que atacam mulheres vulneráveis. Eu estava errada. Parada ali na imaculada sala de estar da minha filha Sarah, cercada pela elite da sociedade de Chicago, percebi que o pesadelo do qual eu havia escapado 7 anos atrás tinha acabado de voltar à minha vida, vestindo um terno caro e se chamando Michael Sterling. Sarah correu, esquecendo-se da prova do vestido de noiva em meio à preocupação. Mãe, você está bem? Parece que você viu um fantasma. Fantasma estava absolutamente certo. Michael Reynolds, o homem que quase me destruiu em 2018, agora era o noivo da minha filha. Os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo sorriso encantador, a mesma maneira calculada de trabalhar em um ambiente. Aos 50 anos, ele ainda tinha aquele apelo perigoso que fazia as mulheres se esquecerem de ter cuidado. Estou bem, querida. Eu menti. Minha voz estava quase firme, apenas desajeitada. Mas eu não estava bem. Minha mente estava voltando para Chicago em 2018, quando eu tinha 58 anos e estava viúva havia apenas 6 meses. Robert morreu repentinamente de um ataque cardíaco, deixando-me perdida e me afogando em tristeza. Conheci Mike Reynolds em uma cafeteria perto do centro de aconselhamento para luto. Ele tinha 42 anos, era charmoso, atencioso e tinha vulnerabilidade suficiente para me fazer sentir necessária novamente. Por 10 meses ele me fez sentir bonita, desejada, viva novamente após o entorpecimento da perda, até eu descobrir que ele estava lentamente drenando o dinheiro do seguro de vida que Robert havia me deixado. Mãe, deixe-me apresentá-la adequadamente, disse Sarah com o rosto brilhando de felicidade. Michael, está é minha mãe, Margaret Hartwell. Michael deu um passo à frente e observei seu rosto atentamente. Por apenas uma fração de segundo, vi o reconhecimento brilhar naqueles olhos azuis. Então, ele desapareceu, substituído pela máscara perfeita de um homem conhecendo sua futura sogra pela primeira vez. Senhora Hartwell, ele disse, estendendo a mão com um sorriso caloroso. Ouvi falar muito de você. Sarah fala sobre você constantemente. Forcei-me a apertar sua mão, mesmo com a pele arrepiada pelo contato. Que lindo! E qual é o seu negócio, Sr. Sterling? Consultoria de investimentos, ele respondeu suavemente. Eu ajudo as pessoas a tomar decisões inteligentes com seu dinheiro. A ironia era tão forte que quase engasguei. Claro, ele ainda estava no negócio de separar as pessoas de seu dinheiro. Algumas coisas nunca mudam. Como vocês dois se conheceram? Perguntei, com a voz artificialmente brilhante. Sarah sorriu. Na academia. Michael foi tão persistente, me convidando para sair por 3 semanas antes de eu finalmente dizer sim. Persistente. Essa foi uma palavra para descrever isso. Lembrei-me também de quão persistente ele foi comigo, aparecendo no centro de aconselhamento para luto, oferecendo conforto, compreensão e paciência. À medida que a noite avançava, observei-o trabalhar no ambiente com facilidade e prática. Ele lembrava dos nomes de todos, perguntava sobre seus filhos, seus negócios, seus interesses. Foi realmente magistral. Se eu não soubesse do que ele era capaz, eu poderia ter ficado impressionada. Mas eu sabia, e vê-lo encantar as amigas e colegas da minha filha me deixou enjoada. Quando a festa finalmente acabou e Sarah me acompanhou até o carro, ela estava praticamente vibrando de felicidade. Ele não é maravilhoso, mãe? Não acredito na minha sorte. Quando é o casamento? Consegui perguntar. 15 de outubro. Sei que é um aviso em cima da hora, mas não queremos esperar. Quando você sabe, certo? 15 de outubro. Faltava menos de um mês. Fiquei com o coração apertado ao perceber o pouco tempo que eu tinha para descobrir o que Michael realmente queria. Mas tive um pressentimento terrível. Eu já sabia. O fundo fiduciário que Sarah recebeu de seu pai venceria quando ela completasse 35 anos, em 18 meses. 2,5 milhões fariam meus $75.000 perdidos parecerem trocados. 3 noites sem dormir depois, eu estava sentada na minha cozinha às 2 da manhã com meu laptop aberto, mergulhando fundo na toca do coelho da internet sobre a vida de Michael Sterling.
O que descobri me arrepiou profundamente porque oficialmente Michael Sterling não existia até janeiro de 2020. Antes dessa data não havia perfis em redes sociais, nem registros comerciais, nem qualquer tipo de pegada digital. Para um consultor de investimentos bem-sucedido, isso era impossível no mundo de hoje. Ou ele havia apagado toda a sua presença online, ou Michael Sterling era uma identidade cuidadosamente construída. Contratei um investigador particular na sexta-feira. Patricia Newman foi altamente recomendada e especializada em verificação de antecedentes para famílias preocupadas. Quando ela ligou na manhã de sábado, sua voz estava sombria. Senhora Hartwell, preciso me encontrar com você hoje. Isso não pode esperar. Nós nos encontramos em um restaurante tranquilo nos arredores da cidade. Patricia, uma mulher séria na faixa dos 50 anos, espalhou fotos e documentos em nossa mesa de canto. Michael Sterling está limpo como um apito, ela disse. Muito limpo. Sem antecedentes criminais, excelente crédito, negócio bem-sucedido. Mas aqui está o problema. Toda a documentação começa em 2020. É como se ele tivesse nascido há 5 anos. Ela me mostrou licenças comerciais, registros fiscais e até contratos de aluguel de apartamentos. Tudo começou em janeiro de 2020. Pesquisei alguns casos semelhantes, continuou Patricia. Esse padrão sugere roubo de identidade ou proteção de testemunhas, mas a proteção de testemunhas foi descartada pelos meus contatos com as autoridades policiais. E antes de 2020? Perguntei, embora tivesse certeza de que sabia a resposta. É aí que fica interessante. Encontrei vestígios de um Michael Reynolds de Chicago que desapareceu em 2018 após ser investigado por fraude romântica. O caso esfriou quando ele desapareceu. Minha xícara de café bateu no pires enquanto minhas mãos tremiam. Que tipo de fraude? Visava principalmente viúvas e divorciadas. Ele oferecia conforto em momentos de vulnerabilidade, ganhava a confiança delas e então lentamente esvaziava suas contas, geralmente entre 50 mil e 100 mil por vítima. Fechei os olhos, lembrando dos 75 mil dólares que haviam desaparecido do meu acordo de seguro de vida. O dinheiro que Robert deixou para garantir meu futuro. O dinheiro que Mike tinha me convencido a investir em sua oportunidade de negócio. Há algo mais, disse Patricia com a voz mais suave agora. Tenho acompanhado casos semelhantes em todo o país. Phoenix em 2020, Nashville em 2022, Denver em 2023. Sempre o mesmo padrão. Mulheres profissionais entre 28 e 35 anos, noivados rápidos, desaparecimentos repentinos pouco antes do casamento. Com o dinheiro delas, ele sussurrava qualquer coisa que conseguisse colocar as mãos. A mulher de Nashville perdeu toda a sua herança. A vítima de Denver teve suas contas comerciais limpas um dia antes do casamento. Fiquei olhando para a foto de noivado de Sarah, que eu tinha levado para mostrar a Patricia, minha linda e confiante filha que herdou o coração generoso do pai e que herdaria muito dinheiro no seu próximo aniversário. O que eu faço? Perguntei. Se eu contar para Sarah, ela vai pensar que sou uma mãe amarga que não consegue aceitar sua felicidade. Patricia assentiu severamente. É exatamente com isso que ele conta. Esses homens são especialistas em isolar suas vítimas de familiares que podem perceber suas ações. Pensei nos últimos meses, em como Sarah se afastou gradualmente de mim. Jantares cancelados, telefonemas apressados, sempre com a desculpa de estar ocupada com as obrigações sociais de Michael. Ele já começou a virá-la contra mim. Percebi que é um comportamento clássico. Mas aqui está a questão, senhora Hartwell. A senhora é a primeira pessoa que realmente o conheceu antes. A senhora é a chave para detê-lo. Enquanto dirigia para casa, minha mente girava com possibilidades. Eu precisava encontrar uma maneira de expor Michael sem parecer a ex-namorada ciumenta. Eu precisava proteger Sarah sem perdê-la completamente. O problema era que eu estava lidando com um mestre da manipulação que teve 7 anos para aperfeiçoar seu próximo passo. E ele tinha algo que eu não tinha, a total confiança e o amor de Sarah. Mas eu tinha algo que ele não sabia que eu possuía, a lembrança de como ele havia me traído antes. E desta vez eu não era uma viúva em luto com o julgamento nublado. Desta vez eu estava pronta para a guerra. O jantar de domingo na casa da Sarah sempre foi nossa tradição. Mas sentar em frente a Michael Sterling à mesa de jantar dela parecia estar presa em um pesadelo. Ele insistiu em cozinhar um prato italiano elaborado que provavelmente custou mais do que eu gastei com mantimentos em um mês. Isso é delicioso, Sarah disse efusivamente, estendendo a mão para apertar a dele. Mãe, você precisa pegar a receita.
Ah, duvido que eu consiga recriar a magia do Michael, respondi com meu sorriso mais doce. Tenho certeza de que requer ingredientes muito caros. A risada de Michael foi perfeitamente afinada. Na verdade, é bem simples. O segredo é dedicar tempo para construir confiança com seus ingredientes. Deixe-se misturar naturalmente. O duplo sentido não passou despercebido por mim. Aposto que ele era excelente em construir confiança com ingredientes vulneráveis. Então, Michael, eu disse, cortando meu frango, Sarah mencionou que você é da costa leste originalmente. De onde exatamente? Boston, ele respondeu sem hesitar. Mudei muito a trabalho, no entanto. Los Angeles, Phoenix, Nashville. Meu garfo parou no meio do caminho para minha boca. Ele tinha acabado de confirmar a pesquisa de Patrícia sem perceber. Mesmas cidades, mesma linha do tempo. Que interessante. O que te trouxe a Chicago? Seus olhos encontraram os meus do outro lado da mesa. Às vezes, a vida te leva exatamente onde você precisa estar, quando você precisa estar lá. Sarah olhou entre nós, sentindo algo no ar, mas sem entender o que. Chicago parece um lar agora, disse Michael. Não é, querida? Principalmente depois que te conheci, disse ele levando a mão dela aos lábios. E agora, conhecendo sua mãe maravilhosa. Eu queria jogar minha taça de vinho na cara mentirosa dele. Em vez disso, sorri e perguntei. E a família? Algum parente seu virá ao casamento? Infelizmente não. Estou praticamente sozinha no mundo. Meus pais morreram quando eu era jovem. Sem irmãos. Sua voz carregava o tom certo de tristeza ensaiada. Era uma história diferente da que ele me contou há 7 anos, quando seus pais estavam supostamente vivos, mas separados. Algumas mentiras evoluem com a prática. Depois do jantar, Sarah pediu licença para atender uma ligação de trabalho, deixando-me sozinha com Michael pela primeira vez. A máscara caiu um pouco. Sabe, disse ele, recostando-se na cadeira com uma taça de vinho. Sarah me contou tanto sobre sua infância. Crescer só com você depois que o pai dela morreu deve ter sido desafiador. Nós nos viramos muito bem, respondi cuidadosamente. Tenho certeza de que sim. Ela mencionou seu fundo fiduciário, como ele vence no ano que vem quando ela fizer 35 anos. Lá estava. O verdadeiro motivo de ele estar aqui. O fundo fiduciário de Sarah, que vale mais de 2 milhões de dólares, acessível em apenas 18 meses. Sarah tem muita sorte, eu disse neutra. Ela é mesmo e tão confiante. Às vezes me preocupo com isso. O mundo está cheio de pessoas que podem se aproveitar de alguém com um coração tão generoso. A audácia disso me tirou o fôlego. Ele estava, na verdade, me alertando sobre pessoas como ele enquanto planejava roubar minha filha às cegas. Sim, concordei, eu também me preocupo com isso. Nossos olhares se encontraram do outro lado da mesa e por um momento, o fingimento desapareceu completamente. Ele estava me testando, para ver se eu me lembrava dele, e eu estava deixando claro que sim. Eu odiaria que alguém se interpusesse entre Sarah e sua felicidade, disse ele baixinho. Ela já passou por decepções suficientes em relacionamentos. A ameaça era sutil, mas clara. Se eu tentasse expô-lo, ele me pintaria como a mãe amarga que não conseguia aceitar a felicidade da filha. A voz de Sarah ecoou da sala de estar enquanto ela encerrava a ligação. O sorriso encantador de Michael retornou instantaneamente. Estou tão feliz que tivemos esta chance de conversar, Margaret. Tenho a sensação de que vamos nos dar muito bem. Quando Sarah voltou, nos encontrou parecendo a imagem da harmonia familiar. Vocês dois estão se conectando? Perguntou ela, esperançosamente. Com certeza, disse Michael calorosamente. Eu estava contando à sua mãe o quanto estou ansioso para me tornar oficialmente parte da família. Enquanto dirigia para casa naquela noite, minhas mãos tremiam tanto que tive que parar 2 vezes. Michael Reynolds não estava de volta à minha vida agora. Ele estava prestes a destruir a pessoa que eu mais amava no mundo. E desta vez ele não iria desaparecer com 75 mil dólares. Desta vez ele estava indo com tudo. Na segunda-feira de manhã, recebi o telefonema que eu estava temendo. A voz de Sarah estava tensa, diferente de alguma forma. Mãe, precisamos conversar. Ela chegou na minha casa 1 hora depois, mas em vez de entrar para tomar café como costumava fazer, ficou parada na porta com os braços cruzados. Michael me contou sobre a conversa de vocês ontem, disse ela sem preâmbulos. Meu coração afundou. Que conversa seria essa? Não se faça de boba, mãe. A maneira como você o interrogou no jantar, fazendo todas aquelas perguntas invasivas sobre sua família, seu passado. Ele disse que você parecia quase desconfiada dele. Mantive o tom de voz calmo. Eu estava apenas começando a conhecê-lo melhor. Não é isso que as mães fazem?
Não desse jeito. Você estava praticamente dando uma bronca nele. Os olhos de Sarah brilharam de raiva. Eu raramente o vi sendo direcionado a mim e depois fazendo comentários sobre ingredientes caros e de onde ele é. O que há de errado com você? Era exatamente isso que Michael estava armando, criando uma divisão entre nós, de modo que qualquer coisa que eu dissesse soaria como ciúme ou interferência. Sarah querida, estou preocupada porque tudo está acontecendo muito rápido. Aqui vamos nós, ela interrompeu. Eu sabia que você diria isso. Você não suporta que eu esteja feliz, não é? Isso não é verdade. E você sabe disso, não é? Porque desde que comecei a namorar o Michael, você tem agido de forma estranha. Primeiro questionando seu trabalho, depois seu passado, agora suas intenções. Olhei para minha filha, essa advogada linda e bem-sucedida que criei sozinha depois que Robert morreu, e percebi que Michael estava trabalhando nela há meses, plantando sementes de dúvida sobre minhas motivações, fazendo-a questionar meu amor por ela. Sarah, eu te amo mais do que tudo neste mundo. Cada decisão que tomei foi para proteger você e apoiá-la. Então por que você não pode simplesmente ficar feliz por mim? Sua voz falhou um pouco. Finalmente encontrei alguém que me ama completamente, que quer construir uma vida comigo e em vez de comemorar, você tenta sabotá-la. Não estou tentando sabotar nada. Só acho que você deveria ir mais devagar. Foi exatamente isso que Michael disse que você diria. Ela balançou a cabeça. Ele me avisou que você poderia ter dificuldade em deixar ir, que algumas mães enfrentam dificuldades quando suas filhas encontram o amor verdadeiro. A manipulação foi brilhante, realmente. Michael se posicionou como namorado compreensivo que conseguia prever meu comportamento de mãe ciumenta, fazendo com que Sarah se sentisse protetora em relação a ele e desconfiada de mim. O que mais Michael disse? Perguntei baixinho. Sarah hesitou, mas então pareceu tomar uma decisão. Ele disse: talvez devêssemos dar um tempo do drama familiar até depois do casamento. Deixar as coisas se acalmarem. Espaço? Acho que seria melhor se você não tivesse vindo ao casamento, mãe. As palavras me atingiram como um golpe físico. Minha própria filha me desconvidando para o casamento dela, porque um vigarista a convenceu de que eu era o problema. Sarah, por favor, vamos conversar sobre isso racionalmente. Não há nada para conversar. Eu já me decidi. Ela se virou para ir embora, mas olhou para trás com lágrimas nos olhos. Eu esperava que você fosse diferente, mãe. Eu esperava que você quisesse que eu fosse feliz. Depois que ela foi embora, sentei-me na cozinha e chorei mais do que nunca desde a morte de Robert. Michael tinha jogado isso perfeitamente. Ele isolou Sarah da única pessoa que poderia expô-lo, e fez isso fazendo-a acreditar que estava protegendo o amor deles da minha interferência. Mas à medida que as lágrimas secavam, algo mais a substituiu: raiva. Fúria pura e incandescente contra o homem que me roubou uma vez e agora estava roubando minha filha. Peguei meu telefone e liguei para Patricia Newman. Ele cometeu seu primeiro erro. Eu disse a ela que estava tentando manter-me longe do casamento. Isso me diz que ele está planejando algo grande, algo que exige que eu não esteja lá. O que você quer fazer? Olhei pela janela para o bordo que Robert havia plantado quando Sarah nasceu. 32 anos cuidando desta família, e eu não ia parar agora. Quero saber tudo sobre Michael Reynolds, eu disse. Todas as mulheres que ele já enganou, todas as mentiras que ele já contou. E então quero salvar minha filha, quer ela queira ser salva ou não. A investigação de Patricia na semana seguinte revelou um padrão tão perturbador que mal consegui dormir. Michael Reynolds não era apenas um vigarista. Ele era um predador que visava especificamente mulheres em seus momentos mais vulneráveis. Veja isso, disse Patricia, espalhando fotos pela mesa da minha sala de jantar. Denver, 2023. Rebecca Morrison, 34 anos, recém-divorciada, herdou o negócio de joias antigas da avó. Michael apareceu 6 meses após o divórcio dela ser finalizado. A foto mostrava uma linda mulher loira com olhos gentis, ao lado de um homem que agora reconheci como noivo da minha filha. Ele parecia exatamente o mesmo de agora, como se tivesse encontrado uma fonte da juventude. Nashville, 2022. Jennifer Walsh, 38 anos, perdeu o marido em um acidente de moto e recebeu uma indenização substancial do seguro de vida. Outra foto, outra mulher bonita. O mesmo sorriso predatório no rosto de Michael. Phoenix, 2020. Catherine Chen, 36 anos, executiva de tecnologia que acabará de vender sua startup. O padrão era inconfundível. Mulheres de sucesso entre 30 e 40 anos, mudanças recentes na vida, patrimônio substancial, assim como Sarah.
que recentemente se tornará sócia de seu escritório de advocacia e cujo fundo fiduciário estava se aproximando da maturidade. O que aconteceu com elas? Perguntei, embora temesse a resposta. Rebecca perdeu $180 mil. Seu negócio faliu 6 meses após o desaparecimento dele. Ela está trabalhando como garçonete agora. Jennifer perdeu a casa. Teve que voltar a morar com os pais. Catherine. Patrícia fez uma pausa. Catherine teve um colapso nervoso. Ela ainda está em terapia. Fechei os olhos, imaginando o rosto de Sarah quando descobrisse que o homem que amava havia destruído a vida dela. A traição quebraria algo fundamental nela, assim como havia sido quebrado em mim 7 anos atrás. Tem mais uma coisa, continuou Patrícia. Encontrei registros dele usando nomes diferentes. Antes de Michael Sterling, ele era Marcus Sterling, depois Mitchell Stone, depois Matthew Reynolds. Iniciais diferentes a cada vez, observei. Exatamente. Torna-o mais difícil de rastrear. Mas aqui está a parte interessante. Em todos os casos, ele desapareceu exatamente uma semana antes do casamento. Uma semana, como o relógio. Faz com que consolidem as contas para as despesas do casamento. Transfiram tudo para uma conta conjunta para a nova vida deles juntos e depois desaparece na noite anterior à transferência final. Olhei para o calendário no meu celular. Faltavam 12 dias para 15 de outubro. Não temos muito tempo, eu disse. Na verdade, temos. Se ele seguir o padrão, não fará nada até 8 de outubro. Isso nos dá mais 5 dias para reunir evidências. Mas evidências de quê? Mesmo se provássemos que Michael Sterling era realmente Michael Reynolds, Sarah estava tão convencida de que eu era a vilã que provavelmente pensaria que eu inventei tudo por despeito. Preciso abordar isso de forma diferente, percebi. Preciso fazê-lo se expor. Patrícia parecia preocupada. Senhora Coração. Bem, ela começou. Este homem é perigoso. Não fisicamente talvez, mas psicologicamente. Ele teve 7 anos para planejar essa vingança. Eu também respondi, sombria. Ele acha que está lidando com a viúva enlutada que manipulei em 2018. Ele não tem ideia do que a perda daqueles $75 mil me ensinou sobre predadores. Naquela tarde, dirigi até o prédio de escritórios da Sarah e esperei no estacionamento. Eu sabia que ela costumava trabalhar até tarde às terças-feiras, e apostava que Michael não conhecia os horários dela tão bem quanto fingia. Às 19 horas, Sarah saiu do elevador, parecendo cansada, mas feliz. Ela estava ao telefone, provavelmente com Michael, rindo de algo que ele dizia. Quando me viu parada perto do carro, sua expressão endureceu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu queria me desculpar, eu disse simplesmente. Você tinha razão. Eu estava sendo superprotetora e injusta com Michael. A raiva de Sarah vacilou, substituída por uma esperança cautelosa. Você estava? Eu estava com medo de perder você, continuei, deixando a emoção genuína transparecer na minha voz. Mas observando você nesses últimos meses, vendo o quanto ele te faz feliz, percebi que eu estava sendo egoísta. Mãe, liguei para o Michael esta tarde. Eu menti suavemente. Convidei-o para almoçar amanhã para poder me desculpar adequadamente. Limpar o ar entre nós. O rosto de Sarah se iluminou. Você fez. Quero dar a ele uma chance de conhecer meu verdadeiro eu, não a mãe desconfiada. E quero que ele saiba que tem minha bênção. Enquanto dirigia para casa, percebi que estava correndo um risco enorme. Se meu plano desse errado, eu perderia Sarah para sempre. Mas se eu não fizesse nada, Michael destruiria a vida dela e desapareceria, deixando-me para juntar os pedaços da minha filha quebrada. De qualquer forma, o almoço de amanhã com Michael Reynolds seria muito interessante. Escolhi o restaurante com cuidado, sofisticado o suficiente para que Michael se sentisse confortável, tranquilo o suficiente para que nossa conversa não fosse ouvida, mas público o suficiente para que ele não perdesse a paciência completamente. Quando ele chegou 5 minutos atrasado, eu já estava sentada em uma mesa de canto de costas para a parede. Margarete, ele disse com aquele charme ensaiado, beijando minha bochecha como se fôssemos velhos amigos. Obrigada por entrar em contato. Sarah ficou tão feliz quando contei a ela sobre sua ligação. Devo desculpas a você, comecei, bancando a mãe arrependida com perfeição. Sei que parecia hostil no domingo à noite. Não foi justo com você. Michael se acomodou na cadeira, me observando com aqueles olhos azuis calculistas. Eu entendo perfeitamente. Sarah tem sorte de ter uma mãe que se importa tanto com o bem-estar dela. Ela é o meu mundo, disse com sinceridade. Depois que o pai dela morreu, ela se tornou tudo para mim. Talvez até demais.
A perda pode nos tornar protetores, ele concordou. Mas Sarah é uma mulher adulta, capaz de tomar suas próprias decisões sobre o amor. O garçom entrou e saiu, deixando-nos com vinho e uma conversa fiada sobre o tempo. Esperei até que Michael parecesse relaxado antes de dar o primeiro passo. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Perguntei, inclinando-me para a frente, conspiratória. Claro. Você já se apaixonou antes? Por apenas uma fração de segundo, algo brilhou em seus olhos. Algo que parecia quase reconhecimento. Uma vez ele disse cuidadosamente. Há muitos anos, mas não deu certo. O que aconteceu? Insisti gentilmente. Ela era mais velha, passando por um momento difícil. Pensei que poderia ajudá-la a se curar, respondeu ele, dando de ombros elegantemente. Às vezes, o momento certo é tudo. Meu coração disparou, mas mantive a expressão simpática. Ele estava falando de mim, mas descrevendo como um romance fracassado, em vez da devastação financeira que havia causado. Deve ter sido doloroso. Foi. Mas você sabe o que dizem, tudo acontece por um motivo. Se aquele relacionamento não tivesse terminado, eu talvez não estivesse pronta para apreciar alguém tão especial quanto Sarah. Tomei um gole de água, observando-o atentamente. Ele parecia genuinamente relaxado, quase nostálgico. Ou ele era um ator incrível, ou realmente não me reconheceu. Tenho certeza de que ela era adorável, eu disse cuidadosamente. Ela era linda, inteligente, vulnerável. Havia perdido o marido recentemente e estava lutando contra o luto. Que triste. Qual era o nome dela? Margaret, na verdade. Margaret Thompson, embora ela fosse chamada de Meg. Seus olhos encontraram os meus com o que pareceu uma coincidência inocente. Engraçado como a vida funciona, não é? Aqui estou eu, prestes a me casar com a filha de outra Margaret. O sangue sumiu do meu rosto tão rápido que pensei que fosse desmaiar. Ele sabia. Ele sempre soube quem eu era, mas sua expressão permaneceu perfeitamente agradável, quase carinhosa. Mundo pequeno, não é? Olhei para ele, minha mente a mil. Quando ele tinha descoberto? Da festa de noivado mais cedo? Você se lembra dela? Sussurrei. Claro que sim. Pensei nela com frequência ao longo dos anos. Fiquei pensando o que aconteceu com ela se ela algum dia encontrou a felicidade novamente. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Espero que sim. Ela merecia mais do que eu lhe dei. O restaurante parecia inclinar-se ao meu redor. Este não era o confronto que eu esperava. Onde estava a ameaça, o predador calculista? Respirei. O sorriso de Michael era triste, quase melancólico. Porque eu era jovem e estúpido e pensava que dinheiro importava mais do que pessoas. Desde então, me arrependo todos os dias, disse ele. Ele fez sinal para o garçom pedir a conta e então olhou para mim com o que pareceu uma emoção genuína. Se você a vir novamente, Margaret, diga que sinto muito. Diga a ela que me tornei o homem que ela merecia. Tarde demais para importar. Quando ele se levantou para sair, colocou a mão gentilmente no meu ombro. Obrigado pelo almoço e por me dar uma chance. Sarah tem sorte de ter uma mãe que a ama tanto. Enquanto eu observava se afastar, fiquei atordoada e confusa. Ou Michael Reynolds era o maior ator que já existiu, ou algo mudou fundamentalmente nele nos últimos 7 anos. Mas enquanto repassava a conversa na minha mente, uma coisa ficou bem clara. Ele sabia exatamente quem eu era. E por razões que eu não conseguia entender, ele estava jogando um jogo completamente diferente do que eu esperava. Fiquei sentada naquele restaurante por 20 minutos depois que Michael saiu, com a mente girando em confusão. Sua performance fora impecável, cheia de remorso e aparente crescimento. Mas 7 anos de recuperação da traição dele me ensinaram a reconhecer a manipulação em todas as suas formas, mesmo quando vinha envolta em desculpas. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Sarah. Mãe, Michael disse que o almoço foi maravilhoso. Ele está muito grato por você estar lhe dando uma chance. Estou tão feliz que podemos ser uma família. Amo você. A manipulação estava evoluindo. Em vez de ameaças, ele estava usando aparente vulnerabilidade e remorso para baixar minha guarda e me fazer questionar meus próprios instintos. Fui direto para o escritório de Patrícia. Ela olhou para o meu rosto e percebeu que algo havia mudado. Ele está jogando um jogo completamente diferente, eu disse, e contei a ela tudo sobre o almoço. Patrícia franziu a testa. O ângulo do bad boy reformado. Isso é sofisticado. Mas ele definitivamente sabia quem você era. Absolutamente. A referência a Margaret Thompson, os detalhes sobre sua dor. Isso não foi coincidência. Ele vem planejando essa abordagem desde que identificou você. Andei de um lado para o outro no escritório dela. Então, qual é o seu verdadeiro objetivo final? Se ele realmente mudou,
Por que atacar Sarah especificamente? Porque ele não mudou, Meg. Homens assim não desenvolvem consciências, desenvolvem estratégias melhores. Patrícia pegou um novo arquivo. Tenho pesquisado mais profundamente sobre seus últimos anos. Quer saber o que é interessante? Cada uma de suas vítimas nos últimos 5 anos era filha ou parente próxima de uma vítima anterior. O sangue sumiu do meu rosto. O que? Fênix, 2020. A vítima de Catherine Shane não foi aleatória. Sua tia Linda Shane foi enganada por Michael em Portland em 2019. Nashville, Jennifer Walsh. Sua irmã, Emma Walsh, foi vítima dele em Atlanta em 2021. Ele tem sistematicamente atacado famílias. Não se trata mais de dinheiro, Meg. É sobre poder, sobre provar que ele pode destruir linhagens familiares inteiras. Afundei em uma cadeira, e o alcance total de sua vingança ficou claro. E Sarah é apenas o ramo mais recente da minha árvore genealógica. Tem mais. Encontrei registros dele pesquisando exaustivamente sua vida. Ele sabe sobre o escritório de advocacia de Sarah, seu fundo fiduciário, seus amigos, seus hábitos. Isso não é oportunista. É cirúrgico. Patrícia espalhou mais documentos. Ele está em Chicago há 8 meses, mas esperou 6 meses para encontrar Sarah acidentalmente na academia. Isso é planejamento, não coincidência. Liguei para Jennifer Morrison imediatamente. Preciso que você faça algo perigoso, eu disse à melhor amiga de Sarah. Depois do que você me contou sobre a tentativa de sedução, estou dentro. Não é tão perigoso assim. Preciso que você pesquise algo para mim. Silenciosamente. O que? Preciso saber se Michael entrou em contato com algum outro amigo de Sarah. Alguém da faculdade de direito, da faculdade, do círculo social dela? Acho que ele vem mapeando a vida dela a cada instante. Jennifer ficou quieta por um momento. Na verdade, é estranho você mencionar isso. No mês passado, Sarah mencionou que 2 de seus amigos da faculdade foram contatados por um cara do ramo de investimentos perguntando sobre ela. Ela achou estranho, mas não deu muita importância. Meu coração afundou. Ela contou isso ao Michael? Provavelmente. Ela conta tudo a ele. Depois de desligar, fiquei olhando para o quadro de evidências de Patrícia. Fotos de vítimas, cronogramas, registros financeiros. Michael Reynolds transformou a vingança em uma ciência. O que fazemos? Perguntei. Nós combatemos a ciência com ciência. Entrei em contato com um agente do FBI, David Shane, irmão de Catherine. Ele vem construindo um caso federal contra Michael há anos. Envolvimento do FBI, fraude interestadual, roubo de identidade, crimes financeiros que excedem os limites federais. Temos o suficiente para prendê-lo, mas Sarah nunca o perdoaria. Ela pensaria que você destruiu a felicidade dela por maldade. Fiquei olhando pela janela de Patrícia para o horizonte de Chicago. Precisávamos fazer com que ele se expusesse de uma forma que ela não pudesse negar. Como? Virei-me para ela com a decisão já tomada. Daríamos a ele exatamente o que queria. Meu plano era enganoso e simples. Fazer Michael pensar que havia vencido completamente e então documentar suas reais intenções quando estivesse com a guarda baixa. Eu teria de me tornar isca, e era incrivelmente perigoso. Mas aprendi algo importante no nosso almoço. O ego de Michael era sua fraqueza, ele não resistia a provar o quanto era esperto. Jennifer concordou em ajudar, apesar dos riscos. Arranjaríamos um cenário no qual Michael achasse que eu estava completamente derrotada e não representava mais uma ameaça aos seus planos. Isso é loucura, Meg, disse Jennifer enquanto estávamos sentadas em seu apartamento planejando. E se ele realmente decidir se casar com Sarah? Ele não vai. Homens como Michael não se comprometem a longo prazo, a menos que haja uma recompensa maior. Quando tiver acesso ao fundo fiduciário dela, desaparecerá. Não respondi porque não suportava considerar essa possibilidade. A configuração era elegante. Jennifer contaria a Sarah que eu tinha sofrido um pequeno acidente nada sério, mas suficiente para exigir alguns dias de repouso na cama. Isso explicaria minha ausência e me faria parecer inofensiva e derrotada. Enquanto isso, Patrícia abordaria Michael diretamente, passando-se por uma investigadora particular contratada por um membro suspeito da família. Ela o avisaria que alguém estava investigando seus antecedentes, mas que estava convencida de que ele era legítimo e estava cancelando a investigação. O segredo era fazê-lo sentir-se completamente seguro, intocável. Na quarta-feira à noite, Jennifer ligou para Sarah com a notícia do meu acidente. Esperei no quarto de hóspedes de Jennifer, sentindo-me uma fraude por fazer minha filha se preocupar, mas sabendo que era necessário. 20 minutos depois, Sarah ligou. Mãe, acabei de saber sobre sua queda. Você está bem? Estou indo aí agora mesmo.
Não, querida, disse fracamente. Estou bem, só estou envergonhada. Foi tão bobo tropeçar nos meus próprios pés. Mas você pode ter uma concussão. Ou o médico diz, só preciso descansar. Talvez isso seja um sinal de que eu deva parar de interferir na sua felicidade e me concentrar em cuidar de mim, ponto. As palavras tinham um gosto de veneno, mas surtiram o efeito pretendido. Ah, mãe! A voz de Sarah suavizou. Eu nunca quis que você se machucasse. Eu só queria que confiasse nas minhas escolhas. Eu confio nas suas escolhas. Michael é maravilhoso, e eu estava errada em desconfiar. Depois que desliguei, fiquei enjoada. Mas dentro de 1 hora, meu telefone tocou o número de Michael. Margarete, fiquei sabendo do seu acidente. Você está bem? Estou bem. Apenas me sentindo tola. Essas coisas acontecem. Escute, eu estava pensando que talvez eu pudesse lhe trazer uma sopa amanhã. Faço um macarrão de frango delicioso, pode ser uma oferta de paz. Isso é muito gentil, mas não quero impor nada. Não é imposição. Família cuida de família, certo? A palavra família me deu arrepios, mas concordei. Na manhã seguinte, Michael Reynolds iria ao apartamento de Jennifer pensando que visitaria um inimigo derrotado. Em vez disso, caminharia para uma armadilha cuidadosamente montada. Mas enquanto estava deitada na cama de hóspedes naquela noite, não conseguia me livrar da sensação de que eu era quem estava preso. Michael chegou na tarde de quinta-feira trazendo sopa caseira e exibindo seu sorriso mais charmoso. Eu estava posicionada na sala de estar de Jennifer, parecendo apropriadamente frágil em meu hobby e chinelos. Você não precisava fazer isso, disse enquanto ele preparava a sopa na cozinha. Bobagem. Quero que tenhamos um bom relacionamento, Margarete. A felicidade de Sarah depende disso. Ele serviu a sopa com cuidado teatral e sentou-se à minha frente, visivelmente preocupado. Sabe, estive pensando na nossa conversa de ontem. Sobre segundas chances, sobre crescimento. Percebi que nunca expliquei direito porque sou tão grato por Sarah ter me encontrado. Era isso. Foi nesse momento que ele revelou suas verdadeiras motivações, achando que eu estava derrotada demais para ser uma ameaça. Passei muitos anos cometendo erros, continuou ele, machucando pessoas de quem gostava. Mulheres como a sua homônima Maggie Thompson. Você a mencionou. Eu fiz algo terrível com ela. Aproveitei-me quando estava vulnerável. Roubei dinheiro que ela não podia perder. Sua voz carregava remorso ensaiado. Durante anos disse a mim mesma que ela ficaria bem, que era forte o suficiente para se recuperar. Mantive a expressão neutra, mesmo com o coração disparado. Mas descobri recentemente que ela nunca se recuperou de verdade. Nunca se casou novamente, nunca mais confiou plenamente em ninguém ou destruí algo fundamental nela. Ele inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de emoção aparente. Sabe como é isso, Margarete? Saber que você prejudicou permanentemente outro ser humano. Imagino que seja bem difícil, consegui dizer. E é por isso que quando conheci Sarah, vi uma oportunidade de redenção. Como assim? A máscara de Michael caiu um pouco e vislumbrei algo frio e calculista por trás do remorso. Dar a Sarah tudo o que tomou de sua mãe: amor, segurança, proteção, garantindo que ela nunca experimentasse o tipo de traição que destruiu Maggie Thompson. A ironia era de tirar o fôlego. Ele descrevia seu plano de destruir minha filha como um ato de redenção por ter me destruído. Isso é muito nobre, disse cuidadosamente. Gosto de pensar assim. Sarah nunca vai querer nada. Nunca questionará se é amada. Nunca se preocupará com o futuro, porque você cuidará de tudo. Exatamente. Suas finanças, suas decisões, suas conexões. Eu a protegerei de todas as fontes possíveis de dano, inclusive eu. Percebi então que ele não planejava apenas roubar o dinheiro de Sarah e desaparecer. Planejava algo muito mais sinistro. Controle total, transformá-la em uma prisioneira psicológica enquanto aparentava ser o marido perfeito. Ela tem sorte de ter encontrado você, disse, lutando para manter a voz firme. Nós dois temos sorte, no entanto. Devo dizer que seu acidente foi uma bênção disfarçada. Como assim? O sorriso de Michael tornou-se predatório. Mostra a Sarah como os relacionamentos familiares podem ser frágeis. Como é importante apegar-se às pessoas que realmente importam. Não entendo. Bem, se algo acontecesse com você, outra queda, um susto com a saúde, qualquer coisa, Sarah precisaria de alguém forte em quem se apoiar. Alguém que a ajudasse a superar o luto e a orientar suas decisões num momento tão difícil. A ameaça era clara. Ele não planejava apenas isolar Sarah de mim. Planejava me eliminar completamente, fazendo parecer causas naturais, talvez outro acidente, deixando Sarah totalmente dependente dele.
Pensei que estivesse armando uma armadilha para Michael, mas caí direto na dele. Naquela noite, depois que Michael saiu com a promessa de me ver no dia seguinte, sentei-me na sala de estar de Jennifer com Patrícia e o agente do FBI David Shen, revisando as gravações que havíamos capturado. Não é o suficiente, disse David sério. Falar sobre cuidar de alguém não é o mesmo que confessar que planejou o assassinato. Mas a ameaça era clara. Comecei a concordar, mas um advogado de defesa argumentaria que ele apenas expressava preocupação com minha saúde, especialmente devido ao acidente recente. Patrícia inclinou-se para a frente. E quanto às evidências de fraude financeira? Fortes, mas circunstanciais para este caso específico. Na verdade, ele ainda não teve acesso ao dinheiro de Sarah. Senti as paredes se fechando. Então, esperaríamos até que ele destruísse a vida dela, ou até que fizesse algo mais concreto. David pegou uma pasta grossa. Mas há algo mais, algo que ainda não te contei. Ele abriu o arquivo e revelou fotos de vigilância de Michael em várias cidades. Estamos rastreando-o há 2 anos. A perseguição familiar não é uma vingança aleatória, é a eliminação sistemática de testemunhas. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Todas as mulheres que ele enganou nos últimos 5 anos morreram em acidentes ou desapareceram completamente dentro de 18 meses após o contato inicial. Patrícia ficou pálida. Você está dizendo que ele está matando suas vítimas? Ainda não podemos provar isso. Mas a probabilidade estatística de tantas mortes acidentais entre seu grupo de vítimas é essencialmente 0. Por que você não me contou isso antes? Exigi. Porque precisávamos que você agisse naturalmente. Se soubesse que ele era potencialmente um assassino em série, seu comportamento teria mudado. Pensei na sopa que Michael me trouxe e em como insistiu que eu a comesse. Nós o testamos, disse David rapidamente. Limpo, mas mostra que ele busca oportunidades. E quanto a Sarah? Ela está em perigo imediato? Ainda não. O padrão dele é garantir primeiro o acesso legal aos ativos. Casamento, contas conjuntas, procuração, então os acidentes acontecem. Temos até o casamento. Temos até a lua de mel, corrigiu David, é quando normalmente desaparecem. A sala ficou em silêncio quando o horror do plano de Michael tornou-se claro. Ele não iria simplesmente roubar Sarah e desaparecer, iria se casar com ela, assumir o controle de seus bens, matá-la e começar o ciclo novamente com a filha de outra pessoa. O que fazemos? Sussurrei. David fechou o arquivo. Aceleramos o cronograma, forçamos ele a cometer um erro antes do casamento. Como? Fazendo pensar que você está prestes a expor tudo. Olhei para ele. Você quer que eu o confronte diretamente? Confiação de backup para som em ambiente controlado. Faça-o pensar que você descobriu o verdadeiro plano dele e está prestes a contar tudo para Sarah. O ego dele não permite que seja enganado por alguém que ele considera inferior. E se ele ficar violento? Ele não vai. Violência não é o estilo dele. Pensei em Sarah, na linda vida que construiu para si mesma, no futuro que Michael pretendia roubar dela. Quando? Perguntei. Amanhã à noite. Sarah estará naquela conferência jurídica até domingo, certo? Momento perfeito. Enquanto dirigia para casa naquela noite com as mãos tremendo no volante, percebi que estava prestes a enfrentar um homem que transformou o assassinato em forma de arte. Mas pela primeira vez em 7 anos, senti-me pronta. Eu não era a viúva enlutada que ele manipulou em 2018. Nem era a mãe desconfiada que ele encantou no almoço. Eu era uma mulher que passou 7 anos aprendendo a reconhecer predadores, e amanhã à noite esse predador em particular descobriria o quanto eu havia aprendido. O confronto estava marcado para sábado à noite no apartamento de Michael. David Shen e sua equipe ficariam do lado de fora enquanto eu usaria um fio projetado para capturar tudo o que Michael dissesse. Lembre-se, David me treinou na van. Seu objetivo é fazê-lo pensar que você sabe de tudo e está prestes a contar para Sarah. O ego dele não permite ser enganado por alguém que considera inferior. Muito confuso, muito arriscado. Ele prefere uma eliminação sutil. Caminhei até o prédio de Michael com o coração batendo forte, sabendo que isso salvaria minha filha ou me mataria. Michael atendeu a porta vestindo roupas casuais, parecendo relaxado e confiante. Margarete, que surpresa! Como você está se sentindo? Muito melhor, obrigado. Podemos conversar? Claro. Entre. O apartamento dele era impecável, estéril, sem toques pessoais, como um quarto de hotel para alguém que estava apenas de passagem. Posso te servir algo para beber? Ele ofereceu. Não, obrigado. Michael, preciso te contar algo importante. Sua expressão mudou um pouco, tornando-se mais alerta. O que é isso?
Eu sei quem você realmente é. Por apenas um momento sua máscara caiu completamente. A fachada encantadora desapareceu, substituída por algo frio e calculista. Então ele voltou ao lugar. Não tenho certeza do que você quer dizer. Há 7 anos você era Michael Reynolds. Você roubou os $75.000 de mim e desapareceu. Margarete, acho que você pode estar confusa. Catherine Shane, Jennifer Walsh e Rebecca Morrison. Devo continuar? Sua quietude era completa agora, como um predador decidindo se foge ou ataca. Para mim, esses são apenas nomes. Eles também eram nomes para o FBI, até que começaram a ligar os pontos. Você sabia que o irmão de Catherine é um agente federal? Ele vem construindo um caso contra você há anos. Michael foi até a cozinha casualmente abrindo uma gaveta. Não consegui ver o que ele estava tentando pegar, mas continuei falando. Aqui está o que acho fascinante, continuei. Ontem você me disse que queria se redimir protegendo Sarah do tipo de traição que você me infligiu. Muito poético. Eu quis dizer cada palavra. Tenho certeza que sim. Mas nós dois sabemos que proteção não é o que você tem em mente. O que você acha que tenho em mente, Margarete? Era isso. O momento que o exporia ou acabaria com minha vida. Acho que você vai se casar com minha filha, assumir o controle dos bens dela e então arranjar um trágico acidente durante sua lua de mel, assim como fez com todas as outras mulheres que confiaram em você. A mão de Michael parou de se mover na gaveta. Quando ele se virou para mim, a máscara havia desaparecido completamente. Prove, ele disse calmamente. Não preciso provar nada. Só preciso contar a Sarah a verdade sobre quem você realmente é. E você acha que ela vai acreditar em você? Sua mãe amarga e paranoica que tenta sabotar sua felicidade desde o primeiro dia. Ela vai acreditar no FBI. Eles têm evidências que ligam você a 6 assassinatos em 4 estados. Não, disse Michael, sua voz assumindo um tom perigoso. Eles têm mortes suspeitas e coincidências convenientes. Nenhuma evidência. Então você não tem nada com que se preocupar. Você? Ele me estudou por um longo momento e então deu aquele sorriso devastador que havia enganado tantas mulheres. Você sabe o que é lindo, Margarete? Mesmo que você conte tudo para Sarah, mesmo que ela acredite em você, não importa. Por quê? Porque ela já assinou a papelada transferindo seu fundo fiduciário para uma conta conjunta. Como seu noivo, tenho acesso legal a tudo. Meu sangue gelou. Que papelada? Os documentos de planejamento financeiro pré-nupcial. Ela ficou tão comovida que quis garantir nossa segurança financeira juntos. Seu sorriso se alargou. 2,7 milhões de dólares disponíveis na segunda-feira de manhã. Ela nunca faria isso, ela faria, e fez porque me ama completamente e confia em mim com seu futuro. A equipe do FBI escolheu aquele momento para arrombar a porta. Michael mal se encolheu quando eles o cercaram, com armas em punho. Michael Reynolds, você está preso por fraude, roubo de identidade e conspiração para cometer assassinato. Enquanto o algemavam, Michael olhou para mim uma última vez. Você chegou tarde demais, Meg. Quando Sarah descobrir o que eu peguei, serei intocável. Mas ele estava errado. Porque enquanto ele planejava seu crime perfeito, Sarah também planejava algo. Na verdade, veio uma voz da porta. Você foi quem chegou tarde demais. Sarah entrou no apartamento acompanhada por mais 2 agentes do FBI. Seu rosto estava frio de fúria, mas sua voz era firme. Nunca assinei nenhum documento financeiro. Michael, os papéis que você me fez assinar eram falsos. Adereços fornecidos pelo FBI. Meu fundo fiduciário está exatamente onde sempre esteve. A confiança de Michael quebrou completamente. Isso é impossível. O que é impossível? Sarah disse. Você achou que eu não notaria minha própria mãe realizando uma operação de vigilância? Você realmente achou que eu não sabia que ela estava hospedada na casa da Jennifer? Que eu não descobriria o porquê? Ela me olhou com lágrimas nos olhos, mas com firmeza na voz. Eu sabia que algo estava errado há semanas. Eu só precisava de provas. 2 anos depois, o homem que conhecíamos como Michael Reynolds foi condenado à prisão perpétua por 6 acusações de homicídio em primeiro grau e múltiplas acusações de fraude federal. Seu nome verdadeiro era Marcus Webb, e suas vítimas remontavam a quase 15 anos. Sarah retornou à sua vida mais forte e cautelosa, tendo aprendido que amor sem verificação é apenas vulnerabilidade. Ela finalmente conheceu alguém digno de sua confiança. Mas ela nunca mais tomou uma decisão financeira sem pedir minha opinião primeiro. E eu aprendi que às vezes a melhor maneira de proteger as pessoas que você ama não é escondê-las da verdade. É confiar que elas lidarão com a situação quando chegar a hora certa.
Algumas batalhas exigem a proteção feroz de uma mãe, mas outras exigem ensinar seu filho a lutar ao seu lado. De qualquer forma, no final a família vence. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.